Você escreve exatamente da maneira como você fala? Em alguns momentos em sua vida, você já ficou em dúvida em relação à maneira de escrever uma palavra ou outra? Nesse momento, pegue um papel que esteja próximo de você e escreva um objetivo com a ortografia. Primeiramente, liste palavras que você tem dúvida. Em segundo lugar, selecione aquela dúvida que você quer vencer. Você pode colocar assim: quero aprender a diferença entre uso do SS e uso do C cedilha. Eu sei que nesse momento você deve estar achando que são assuntos simples. Isso todo mundo sabe. Não é bem assim. Atualmente, nós falamos de uma maneira e escrevemos de outra. E é dever do estudante aprender como adequar mais a maneira como fala a normas que são aceitas em espaços de trabalho, dentro da escola, e que dão acesso a outras portas, um tanto mais rigorosas com a língua. Um dos caminhos para aprender isso é estudar a ortografia. A ortografia é uma palavra de origem grega e é formada por dois elementos: orto, que significa correto, e grafia, que significa escrever, escrita. Em grego, significa escrita correta. A ortografia também é uma parte da gramática que estuda o emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua escrita. Ela fixa padrões de correção para a grafia. Em português, nós usamos na palavra escrita letras, sinais diacríticos e sinais de pontuação. A ortografia obedece a uma combinação de critérios etimológicos aos critérios fonológicos. Ela é uma convenção de uso de letras para reproduzir os sons da fala na escrita. Ela é, de certo modo, a constituição de uma identidade. Na língua portuguesa, nós não falamos como escrevemos. Isso porque a nossa escrita é etimológica. A palavra tem uma história, ela é mais antiga do que a nossa existência e ela vai se firmando no léxico daquela língua. Em geral, as palavras de língua portuguesa são oriundas do latim. E essas palavras em latim sofreram várias transformações ao longo do tempo. É por isso que nós temos uma diferença entre a maneira como nós falamos e a maneira como nós escrevemos. Um exemplo disso é a palavra serviço, que o som parece que é o si, mas na hora de escrever, nós escrevemos serviço com C cedilha. Existem muitas outras palavras que não são escritas da maneira como são faladas. Na língua portuguesa, aconteceu um movimento para unificar a ortografia de países como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Essas mudanças foram motivadas por ordem fonética, ou seja, pela variedade de falares entre esses vários países, e também pela ordem etimológica. Existem algumas palavras que não alcançaram a uniformidade, porque, afinal, cada país vai falar de uma maneira. Mesmo assim, o acordo ortográfico representa uma louvável iniciativa na busca dessa almejada unidade ortográfica de um dos idiomas mais falados no mundo. Um dos efeitos do acordo ortográfico é instituir uma ortografia oficial única da língua portuguesa. E ela interrompe a existência de normas ortográficas oficiais diferentes. Para vocês terem uma ideia, mais de 110 mil palavras foram modificadas com o acordo ortográfico.
A variação na fala vai acontecer independente da palavra escrita. Quando o tempo passar, a palavra também vai mudar, a maneira de falar ela. A ortografia de uma língua, a maneira como essa palavra é escrita, ela pode ser alterada quantas vezes foram necessárias, conforme a necessidade dos falantes. Essas são as letras do nosso alfabeto. Atualmente, o alfabeto brasileiro, o alfabeto da língua portuguesa, tem 26 letras, com o acréscimo das letras K, W e Y. Ora sozinhos, ora combinados com outras letras, ou auxiliados por certos sinais gráficos, estes signos representam os mais de 30 fonemas de nossa fala. Quanto à forma, as letras podem ser maiúsculas ou minúsculas, de imprensa ou de forma, ou manuscritas. As letras K, W e Y são usadas em abreviaturas e como símbolos de termos científicos de uso internacional. Elas também são usadas na transcrição de palavras estrangeiras não aportuguesadas. E são usadas também em nomes próprios estrangeiros não aportuguesados e os seus derivados. As pronúncias cultas da língua nos países signatários do acordo determinam a conservação ou eliminação das consoantes mudas. Portanto, não se escrevem as consoantes que não se pronunciam. Conservam-se as que são invariavelmente pronunciadas. E quando a pronúncia for facultativa, a grafia também é facultativa, cada país adotando a forma sacralizada pelo uso. Os topônimos de língua estrangeira devem ser substituídos, tanto quanto possível, por formas vernáculas. É importante perceber que em palavras estrangeiras aportuguesadas, o K foi substituído por C ou QU, conforme o valor fonético. O Y foi substituído por I, a exemplo de whisky, York, Balcãs, bloco, sanduíche, Walter. E na transcrição dos etnônimos brasílicos, os etnólogos utilizam as letras exóticas. Por exemplo, Tamaiurá, Caiabi, Caingangue. Os dicionários modernos utilizam a letra C para algum desses casos. Entre os falantes dos povos originários, eles podem decidir a grafia, a ortografia da língua em convenções linguísticas, com o direito de voto de cada falante. E os critérios para a escrita da letra que vai representar o som variam desde critérios estéticos até critérios fonéticos, onde a letra deve ser escrita naquele lugar por necessidade e não por um capricho. Como se dá o emprego da letra H? A letra H é uma queridinha da língua portuguesa, porque ela não é pronunciada, ela é um som, como a gente diz, mudo. E, mesmo sendo um som mudo, tendo um acordo ortográfico tão recente, a preferência foi manter a escrita da letra H. Vocês não vão lembrar, possivelmente não, mas alfabetizar uma criança dizendo que ela deve aprender uma letra que ela não fala é um grande desafio. Se vocês buscarem na memória, vocês vão ver vocês buscando entender a palavra que se escreve com H. Quais são os recursos que vocês usaram naquela época? Vocês usaram o recurso da memória. Podem usar também o recurso do dicionário. Quando ficar em dúvida, consulte um dicionário. A letra H é usada em início ou fim de palavra e não tem valor fonético. É isso que eu estou dizendo para vocês. Ela permanece na escrita brasileira por força da etimologia e da tradição escrita. Antigamente, o H podia indicar quando uma vogal tinha força,
É. Ou, às vezes, ela indicava a existência de um hiato, traidor, traidor. Ou o som do i. Ela pode também ter sido usada de maneira arbitrária, sem valor nenhum. E na história da língua portuguesa, o uso da letra H variou muito e foi assunto de mais de 30 gramáticos. Alguns defendiam o seu uso, outros não. O certo é que o H, ela deriva do grego e na língua grega, ele deixou de ser usado no quarto século antes de Cristo. Ele se tornou um sinal diacrítico, uma leve indicação em cima das letras. E a pronúncia do H no grego era semelhante a um sopro, um espírito. Foi uma palavra, uma letra que foi perdendo força na palavra grega, na língua grega, e se tornou uma aspiração enfraquecida, até que deixou a língua completamente. O som desapareceu na língua e foi diminuindo de uso dentro da língua grega. Da língua grega, ela passou para a língua portuguesa por meio do latim e nós mantivemos o H por hábito. Nessa história toda, onde que é usado o H na língua portuguesa? Em início de palavras, quando etimológico. Então, veja que legal. Toda palavra que tiver um H no início de palavra, certamente ela é uma palavra que foi emprestada ou do latim ou do grego. Ela não é de origem exclusiva portuguesa. Ela veio do empréstimo entre povos. Como que vocês vão decorar, memorizar essas palavras? Vocês podem, a partir de agora, anotar, criar uma lista, verificar no dicionário. É a melhor maneira de identificar como que se usa o H e quando não. O H também é usado em medial, como integrante dos dígrafos CH, LH e NH. E elas vão representar fonemas simples, que representam um som só. São duas letras para um único som. E, no caso do último, há uma carência de símbolos no alfabeto, que é o lhe e o nhê. Na língua espanhola, por exemplo, utiliza o N com um tio em cima. O H também é usado pela história como uma maneira de fazer uma interjeição. Ah, e é. E desde o século XVI, nós temos indicações do uso do H para indicar risos. Haha. A gente não fala assim? E coloca o H. Então, o H foi usado por muito tempo para indicar essas expressões de espanto e também as risadas. Então, é uma letra que expressa algum sentimento. O H também é usado em compostos unidos por hífen, no início do segundo elemento, se o segundo elemento tiver origem grega ou latina. E daí nós temos esses exemplos: sobre-humano, anti-higiênico, pré-histórico, super-homem, etc. E no substantivo próprio, Bahia. Lembrando que os derivados não têm o H. Baianidade, baiano. Em síntese, quando que a gente usa o H? Quando a etimologia justifique o seu uso. Por exemplo, hediondo, honesto, honra. O H deve ser eliminado do interior dos vocábulos, embora seja etimológico. Entretanto, ele permanecerá se a palavra for composta e tendo o segundo elemento H inicial unido ao primeiro por hífen. Então, nós temos honesto com H, desonesto sem H, habilitar com H, reabilitar sem H, reaver, lobisomem, exausto,
desonra e pausa. Quando houver uma etimologia que justifique, o H permanece. Anti-higiênico, super-humano, sobre-humano, pré-história. Existe uma exceção para essa regra, que é a palavra sub-humano. Quando não usamos a letra H? No início ou no fim de certos vocábulos. Ontem, úmido, iate, rajá, Jeová e ná. No início de alguns vocábulos em que o H foi eliminado. Erva, inverno, Espanha. Em palavras derivadas e em compostos sem hífenes. Reaver, reabilitar, inábil, desonesto, desonra. Preste atenção. Os derivados da Bahia não têm H. Os derivados de erva e Espanha e inverno têm H. Herbívoro, herbicida, herbáceo, hispânico, hibernal, hibernação, todos com H. O verbo haver conserva o H. Quando figura como elemento formador de futuros, degregado à condição de simples desinícia, perde o H. Amar-te-ei, dir-se-ia, loemos, etc. Como que vocês vão estudar isso? Vocês vão identificar quando o emprego de uma letra é uma escolha dos gramáticos, uma escolha dos falantes. Os falantes escolheram manter a letra H na ortografia. E não existe nenhuma regra que determina a escolha correta. Nenhuma regra fonológica, nenhuma regra fonética. A regra que determina é etimológica, é a história da palavra. Como que vocês vão vencer esses erros? Primeiro, encontre tempo para escrever sempre que possível. Segundo, observar. Pare para ler os sinais, os posts, qualquer coisa que você tenha contato ao longo do dia em fontes confiáveis de informação. Estude um tempinho ao longo do dia. Abra o dicionário. Veja na internet alguma coisa. Quando você conhecer uma palavra nova, anote essa palavra. Quando escrever algum texto, peça para algum aluno revisar, algum colega revisar. E utilize os recursos tecnológicos a seu favor. Qual é a melhor maneira de vencer esses erros da escrita do emprego do H? É pela observação e memorização. Seguem algumas palavras com H. Hediondo, honesto, honra, hóspede, desonra, anti-higiene. Gratidão a todos. Estou à disposição se tiverem alguma pergunta.